Estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Obrigado. Estão? Eu sei que está muito calor e vou tentar ser rápido. Nós falámos aqui recentemente sobre famílias perfeitas, não é? Eu até arranjei um título provocatório a dizer como construir uma família perfeita. E depois a primeira coisa que eu disse foi que não há famílias perfeitas porque não há pessoas perfeitas. E portanto não pode haver famílias perfeitas. Depois falámos também em Deus e a sociedade perfeita. Também não há sociedades perfeitas. Houve algumas tentativas ao longo da história de alguns cristãos até tentarem construir uma cidade perfeita, enfim, mas tudo ou não passou do papel, ou aquelas tentativas que foram levadas à prática falharam redondamente porque não há sociedades perfeitas, porque não há pessoas perfeitas. Mas afinal tudo gira à volta de relacionamentos, e é isso que eu quero falar esta manhã. Tudo gira à volta de relacionamentos, e os relacionamentos constroem-se todos os dias. Isto é um ponto importante que nós não podemos perder de vista. Os relacionamentos constroem-se constantemente, estão sempre a ser construídos e reconstruídos. O ser humano é um ser tendencialmente gregário. O que é que isto quer dizer? Que funciona em grupo. As pessoas não foram feitas para viver isoladamente. As pessoas foram feitas para viver em comunidade, em grupo. Essa é uma das razões porque existe uma coisa chamada igreja. Então, Deus criou-nos assim. Logo no princípio Deus criou Adão e depois disse: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora idónea para ele. Não é? Então o homem é tendencialmente gregário. É feito, é concebido, é desenhado, foi planeado por Deus para viver em comunhão com outros seres humanos. E nós vemos isto ao longo da história bíblica, desde o início, Adão e Eva. Diz que, enfim, naquele simbolismo que Deus fez descer um sono profundo sobre Adão, tirou-lhe uma costela e da costela fez Eva, não é? Isto mostra uma certa intimidade, uma certa dependência ou interdependência dos seres humanos. No fundo, eles estão ligados uns aos outros. No fundo, é aquilo que esta história nos quer dizer. Os seres humanos estão ligados uns aos outros. Mas se nós avançarmos mais um pouco na história bíblica, nós vemos que no dilúvio salvaram-se famílias. Noé e a sua mulher, os seus filhos com as suas mulheres, etc. Salvaram-se famílias. Deus trabalha com famílias também. Avançamos um pouco mais e no deserto do Sinai nós vemos quando o povo de Israel avançava e assentava arraiais e parava, e Deus mandava parar, então eles montavam antes de mais o templo portátil, o tabernáculo, e depois à volta do tabernáculo assentavam o acampamento, as tendas, por áreas, por tribos, pelas 12 tribos de Israel, e dentro das tribos as tendas eram tendas de famílias. Portanto, havia ali uma ligação também no arraial dos hebreus, no deserto, durante os 40 anos do deserto, as famílias estavam juntas. Depois, se pensarmos também na lei de Moisés, nós vemos que os sacrifícios e as ofertas eram também, em grande parte, eram entregues em nome de cada família. Não é? Havia ofertas e sacrifícios consoante a família tivesse mais posses ou menos posses, apresentava uma oferta por família. O princípio da família está aqui muito presente. Mas se nós formos para o Novo Testamento, temos o conceito de família espiritual, ou como diz o apóstolo, família de Deus. Esta ideia de estarmos juntos, esta ideia de estar em família. No entanto, em relação às questões românticas, digamos assim, ou conjugais, há pessoas que têm vocação para o celibato, evidentemente. Mas a maioria não tem, como nós sabemos. A maioria não tem vocação para o celibato. Então há 3 ou 4 coisas importantes para nós falarmos sobre relacionamentos, sobre relações. As relações não são perfeitas, porque as pessoas não são perfeitas. Logo, se as pessoas são imperfeitas, as relações também são imperfeitas. Qual é o nosso papel? Tentar que elas sejam o menos imperfeitas possível, o melhor possível. Não são perfeitas. Essa coisa das almas gêmeas, encontrei a minha alma gêmea, isso não existe. Isso é
é tolice, isso não existe. Mesmo que as pessoas tenham muitas afinidades, isso não é sinal que as pessoas vão dar bem. Isso não é sinal que estão destinadas uma para a outra. Isso é tudo conversa dos filmes românticos. Não existem almas gêmeas. Existem pessoas que podem ter mais ou menos afinidades umas com as outras, mas que têm de trabalhar ambas para que a sua relação funcione. Por outro lado, as relações não são gratuitas, exigem investimento. Quem está numa relação tem que investir alguma coisa no seu parceiro ou na sua parceira. Têm ambos que investir, porque senão não funciona. Ao fim de um certo tempo apodrece aquela relação, apodrece e não tem mais a ponta para onde se pega e acaba por romper. Não são gratuitas. As relações implicam um investimento. E também, sobretudo, as relações não são estáticas, são dinâmicas. São como uma dança. As relações entre duas pessoas, seja em termos de amizade, seja em termos conjugais, não são estáticas. Eu não digo assim, eu sou amigo daquele fulano e pronto, não tenho que fazer mais nada. Não, eu tenho que ser amigo dele mesmo, tenho que continuar a ser amigo, tenho que continuar a investir na minha amizade nele, se eu quiser continuar, que ele seja meu amigo, se eu quiser aprofundar esta relação de amizade. E a mesma coisa num casamento também. A pessoa não pode dizer, estou casado, agora pronto. Há aquela expressão em português muito conhecida que nós dizemos, já não perco o casamento, vou de chinelos à rua ali à mercearia, já não perco o casamento. Isso é terrível, porque nós temos que investir sempre no nosso parceiro, na nossa parceira. O casamento não é uma prisão, é por isso que na brincadeira se diz que o homem que é uma prisão, o casamento é uma prisão, e algumas pessoas pensam que é assim, mas não deve ser assim. O casamento é uma opção, o casamento é alguma coisa, é um compromisso, é verdade, mas para que ele funcione, para que ambos se sintam bem, é preciso que ambos invistam, é preciso que ambos dancem esta dança. Portanto, pensemos numa relação entre duas pessoas, especialmente agora vou falar mais na relação conjugal, como uma dança entre duas pessoas. Então nós podemos dizer que as relações humanas são como dançar o tango. Olha, pois o pastor agora vem falar aqui de uma coisa dessas. O tango é património cultural da Argentina e do Uruguai desde 2009. Mas é um estilo musical, um tipo de dança que começou nas ruas de Buenos Aires, nos bairros mal afamados, em que os homens dançavam às vezes com algumas prostitutas e tal, e então era um bocadinho mal visto, um bocadinho como o fado em Portugal, há muitos anos atrás. Agora é chique cantar o fado, mas naquela altura era assim um bocadinho coisas de tabernas, enfim. Só que no início do século XX o tango chegou à Europa, chegou a Paris, e a burguesia parisiense começou a achar aquilo interessante e começaram a praticar essa dança, esse estilo de dança. Há muitos estilos de dança, esse estilo de dança. Então, digamos que o tango passou a deixar de ter aquela má reputação e passou a ser uma dança como outra qualquer. E eu gostava de refletir um bocadinho convosco sobre o que é que o tango nos ensina sobre as relações. Eu já disse que os relacionamentos são como uma dança, não é? O que é que o tango nos ensina sobre as relações? A primeira coisa que nos ensina é que cada um dos dançarinos, cada um dos que fazem parte dessa dupla, tem que manter um equilíbrio individual. O seu eixo é o seu centro de poder. Se o meu equilíbrio estiver sempre dependente de outra pessoa, do meu parceiro ou da minha parceira, eu estou limitado na minha expressão criativa. Às vezes é ele que comanda, outras vezes sou eu. Mas eu não deixo de ter o meu eixo, o meu equilíbrio individual. Eu não sou um anexo. Eu não sou alguma coisa adjacente a qualquer coisa. Não. Eu sou tão importante, cada um é tão importante como o outro. E numa relação, às vezes, humana, é preciso tempo para encontrar esse equilíbrio com o seu par. É por isso que muitos casamentos terminam a passar pouco tempo. Não duram mais de 2 anos, por exemplo. Rebentam. Porquê? Porque eles não conseguiram encontrar o equilíbrio, este justo equilíbrio,
Porque normalmente no início a pessoa que tem a personalidade mais forte é aquela que comanda, que marca o passo, mas não pode ser sempre assim. Então eles têm que encontrar o equilíbrio e para isso não podem perder o seu eixo individual, o seu equilíbrio individual. Isto é muito importante nas relações humanas, nas relações conjugais. O segundo aspecto é fusão e espaço. Dois momentos diferentes que fazem parte da mesma dança. Fusão, aproximação e afastamento. Fusão e espaço. Ambos os dançarinos se movem como se fosse um só, numa relação física e mental, sobretudo mental. A magia do abraço cria essa conexão silenciosa e, portanto, há uma dinâmica de união e depois de afastamento nos espaços do tango que implica uma partilha de poder, uma troca de poder que mexe por vezes com a estabilidade pessoal e fazendo com que a pessoa se perca para depois se voltar a encontrar, avançando entre o dar e o receber. Vocês já viram dançar o tango? Viram ou não? Pronto. Okay. Eu aviso já que eu não sou dançarino, nunca aprendi a dançar. Quando era criança e adolescente, dançar era pecado. Os bailes eram uma coisa impensável, portanto eu nunca aprendi a dançar. Mas eu sei umas coisas. Então, a cumplicidade com o nosso parceiro, na nossa relação, a cumplicidade que criamos com ele ajuda-nos a compreender as suas necessidades emocionais e o seu estado de humor. Não é preciso às vezes ouvir o outro falar para entender qual é o seu sentimento, o seu coração. Não é? E então nós julgamos o jogo de acordo com isso. E quando há esta capacidade de aproximação e afastamento, a relação acaba por traduzir-se no alívio do stress e da ansiedade e faz-nos sentir felizes e em paz. Esta dinâmica entre a proximidade e o afastamento permite uma intimidade muito grande que faz com que mesmo na distância a união se mantenha. Porque quando eles dançam o tango, mesmo quando ela parece que está a ir para um lado e ele para o outro, não. Fisicamente estão afastados, mas mentalmente estão unidos. Entende? Muitas vezes acontece pessoas que têm um trabalho ou estão no casais em que um deles o marido está imigrado ou tem um tipo de profissão em que passa dias fora de casa. Há um afastamento físico, mas pode haver uma proximidade emocional. E isso significa que essa relação é forte. A terceira coisa que o tango nos ensina para as relações é que a liderança é partilhada. Apesar de ser normalmente o homem a comandar a dança, no tango ele sabe como seguir os movimentos da mulher. Portanto, a mulher também comanda de uma forma mais sutil. Não é? E nós sabemos, que temos experiência de casamento, muitos anos, sabemos que muitas vezes o marido faz aquilo que a mulher quer, ao fim e ao cabo. Não é? O marido é que... E pensando que ele pensa que manda, mas no fundo ela é que está a mandar. Ou seja, há uma liderança partilhada, se isto for feito de uma maneira saudável, evidentemente. Na relação há uma partilha de poder. O poder nunca está de um lado só. E quanto maior for a harmonia, mais naturais são os passos na dança. Mais espontânea é a comunicação entre os dois. Se a pessoa que está em posição de liderança marca a sequência e o ritmo sem ouvir o outro, ouvir entre aspas, sem prestar atenção ao outro, o que é que vai acontecer? Está a dominá-lo. Se o homem diz assim, eu é assim porque eu sou o marido, eu é que sei, e portanto vai ser assim. Isto não é uma liderança partilhada, isso é uma ditadura, isso é dominar o outro. E pode ser o contrário também, pode acontecer o contrário também. Mas quando aquele que lidera, no momento em que lidera, está a ajustar-se ao ritmo do outro, então a relação desenvolve-se com beleza e união. Outra coisa é o improviso e a flexibilidade.
No tango é preciso improviso, faz parte, e também alguma flexibilidade. Por vezes os movimentos partem de uma escolha intuitiva. Quando eu estou a dançar o tango, eles podem até ensaiar muito, mas no momento, ao ouvir a música, eles, por vezes, ensaiam fazem alguma coisa, um movimento que não estava ensaiado previamente, mas eles estão mentalmente tão próximos, há uma cumplicidade tão grande e há uma flexibilidade, essa capacidade de improviso, que eles fazem aquilo como se tivessem ensaiado. A liberdade de movimentos reside na nossa capacidade de mudar de rumo a qualquer momento. E às vezes nós precisamos de mudar de rumo. E às vezes no tango, perante o espaço em que se está a dançar, ou as circunstâncias, também é preciso. Agora há uma coisa que é fundamental. O segredo é manter os joelhos flexíveis, não rígidos. Vocês já viram aqueles desenhos animados em que há um tipo que dá uma marretada na cabeça do outro e o outro está assim muito rígido, depois ele se estremece todo e... Porquê? Porque ele está rígido. Se ele tiver os joelhos um bocadinho fletidos, leva uma marretada, vem abaixo e vai acima. Flexibilidade. Ao manter os joelhos flexíveis, os dançarinos podem mudar de direção sem problemas e com agilidade, porque não estão rígidos. Numa relação, nós não podemos estar rígidos, nós temos que estar flexíveis. E quando as pessoas começam a ficar, ou algum deles, ou os dois, rígidos numa relação conjugal, a coisa já está a correr mal. Porque qualquer mudança de ritmo, qualquer pancadazinha, aquilo vai ter um efeito devastador. Porquê? Não é esta capacidade de flexibilidade. E sabe o que é que acontece em termos de relacionamento num casal? Nas relações, esta autonomia, esta flexibilidade, chama-se o poder do perdão. Manter os joelhos flexíveis quer dizer que a pessoa tem capacidade de perdoar, tem capacidade de se perdoar um ao outro. O perdão desbloqueia a nossa liberdade pessoal e permite-nos mudar de direção a qualquer momento. Muitas vezes, quando nós estamos rígidos, qualquer pancada, qualquer adversidade pode destruir um casamento, pode destruir uma relação, pode destruir uma amizade. Mas se nós tivermos os joelhos ligeiramente fletidos, então sentimos a pancada, mas recuperamos. Outro aspecto importante é sentir a música. Os bailarinos estão a dançar e têm que ouvir a música e têm que sentir a música dentro deles. Não é apenas ouvir, mas é, como Jesus disse, ouvir com ouvidos de ouvir. Isto é, ouvir e receber, sentir a música, não é? Porque senão não conseguem dançar convenientemente. E quando estamos numa relação também, ambos precisam de reconhecer os tempos que estão a viver. Qual é a música que está a tocar lá fora? Qual é a música que está à nossa volta? Porque as coisas mudam. Quando nós casamos, pensamos que vai ser de uma maneira, a nossa vida vai ser assim. E a vida leva muitas voltas, como diz o povo. Muitas vezes os cenários mudam, as coisas alteram-se. Quer na perspectiva da economia, quer na vida familiar. Morre uma pessoa próxima, há uma alteração, um drama qualquer, uma dificuldade qualquer. Quer nas mudanças da idade, das fases da vida. As fases da vida são quadros diferentes, são músicas diferentes que eles estão a dançar. E portanto, numa relação conjugal, nós temos que ouvir a música, nós temos que ouvir o que é que está à nossa volta, o que é que nós ouvimos. Então vamos dançar ao som da música. E se conseguirmos dançar ao som da música, tanto dançamos com uma música mais para aqui ou mais para ali, mais desta maneira ou mais daquela maneira. Porquê? Porque a nossa relação é mais forte do que a música que toca lá fora. É que nós não podemos, se temos uma relação, um compromisso de vida com alguém, não podemos desculpar-nos agora com as circunstâncias da vida. Ai, o problema da economia. Ai, o problema do desemprego.
Ai, o problema de não sei quê, dos colegas de trabalho. Ai, o problema da família alargada, das influências da família. Não. A relação é entre eles os dois. O compromisso é entre eles os dois. Eu não casei com a família da minha mulher, nem ela casou com a minha família. No entanto, nós respeitávamos a família um do outro, a nossa e a do outro. Mas uma coisa é respeitar, outra coisa é deixar que a família do outro interfira na nossa relação. E nós temos que ouvir aquilo que está a passar e a nossa relação, o nosso compromisso é sempre mais forte do que a música que está lá fora. E finalmente há um último aspecto que me parece que o tango nos ensina em termos de relações, que é a confiança plena. Para que o tango seja dançado como deve ser, qualquer dos bailarinos tem que ter confiança um no outro. Tem que haver confiança. Se não houver confiança, não funciona. Se não houver confiança, há muitos passos que não vão ser feitos. Quando a mulher faz aquela coisa para trás, se não tiver a segurança que ele assegura e que se vai espalhar no meio do chão, não faz. Tem que haver confiança. Os relacionamentos requerem prática, paciência e perseverança, mas sobretudo uma forte base de confiança. Quando um relacionamento é tóxico, é porque não há confiança. A falta de confiança torna-se uma armadilha. Mas num relacionamento saudável, num compromisso saudável, nós damos-nos ao outro sem medo de nos perdermos de nós mesmos. E a intimidade emocional surge de forma natural e sem esforço. O que é que Jesus ensinou sobre relações? Jesus ensinou sobre tudo. Nós temos cuidado com os nossos. Cuidado com os nossos. Jesus cuidou dos discípulos. Houve uma altura que eles comeram espigas. Andavam no campo, comeram espigas. Mas Jesus cuidou deles. Naqueles 3 anos e meio do seu ministério, andava com eles. Alguém tinha a bolsa e eles iam às vezes à cidade, na aldeia mais próxima, compravam, quando estavam no campo, compravam alguma coisa, ou junto do mar de Tiberíades, peixe, etc. E portanto, ele cuidou deles. E sobretudo cuidou da sua mãe, mesmo na agonia da cruz. Jesus deu este exemplo. Diz que vendo ali a sua mãe, o discípulo a quem ele amava, estando presente, disse à sua mãe: mulher, eis aqui o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aqui tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo, que sabemos que é João, a recebeu em sua casa. O que Jesus nos ensina, essencialmente sobre relações, é isto: cuidar dos nossos. Jesus cuidou dos discípulos, que estavam a andar com ele, que o seguiam. Cuidou não só dos discípulos, naturalmente, cuidou de toda aquela multidão. Jesus multiplicou os pães e os peixes para multidões, mas cuidou essencialmente da sua mãe. Consta que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, era muito jovem quando casou, e consta que José, o marido, era um homem já viúvo, um homem muito mais velho, já com filhos. E, portanto, nesta altura do campeonato, ele já devia ter morrido, porque a Escritura não fala mais, o Evangelho não volta a falar em José, e, portanto, ele devia ter morrido, dada a sua idade mais avançada. Mas ficava a sua mãe. Jesus não tinha filhos, não tinha pai já, então quem é que ele tinha que cuidar da sua mãe? E ele entregou a sua mãe ao cuidado do seu amigo João Evangelista. O que é que nos ensina o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo falava com frequência sobre relacionamentos familiares. E ele dizia isto que nós lemos ali: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então há aqui alguns ensinamentos, quer em relação aos filhos, em relação aos pais, para que sejam obedientes aos pais e honrem os pais, quer dos pais para não provocar os filhos à ira. Porque se os filhos têm a obrigação de obedecer aos pais e honrar os pais também têm a obrigação de respeitar os filhos.
no sentido de não nos fazer perder a cabeça por qualquer coisa, não é? E admoestá-los de uma maneira correta, digamos. Mas há uma coisa que eu quero chamar a atenção. Nós precisamos de sabedoria para entender, saber discernir entre o que são princípios bíblicos sobre família, que são estruturais e são eternos, princípios bíblicos sobre família que nós encontramos na Escritura, e separar isso do que é a cultura de há 2000 anos atrás, porque a cultura é uma coisa que muda e é circunstancial, não é estrutural. Nós não vivemos há 2000 anos no tempo do Novo Testamento, no tempo de Paulo. Nós não vivemos há 4 ou 5 ou 6 mil anos nos tempos do Antigo Testamento. Nós vivemos no século XXI. E se há princípios espirituais que são eternos e são estruturais e devem ser respeitados, há muitas coisas que têm a ver com a cultura e nós vivemos numa cultura diferente. E nós precisamos de discernimento para saber separar uma coisa da outra. Saber o que é cultural e o que é espiritual. Saber o que é estrutural do que é circunstancial, que hoje é assim e amanhã será de outra forma. Para não fazermos grandes confusões. Agora, há princípios que são eternos. Jesus não entrou em grandes pormenores, ao contrário de Paulo, sobre família. Sabe porquê? Porque Paulo estava a responder nas suas cartas a problemas que existiam nas comunidades cristãs. E ele sentiu a obrigação de dar orientação. Façam assim, façam dessa maneira. Por exemplo, Paulo disse a Timóteo: olha, tu és um jovem pastor. Parece que Paulo era o pastor da igreja de Éfeso. E ele disse: olha, não repreendas os homens mais velhos com muita severidade, mas como a um pai. Não repreendas as mulheres mais velhas com muita severidade, mas como se fosse uma mãe. Não repreendas os jovens, as moças e os rapazes de qualquer maneira, mas como se fossem irmãos. Então ele está a dar orientações a problemas que existiam, esses e muitos outros, de família, problemas familiares, problemas de relacionamentos que existiam nas comunidades cristãs. Ele está a dar esse ensino. Mas Jesus deu o plano geral: cuidar dos nossos, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos irmãos, cuidar do nosso próximo. No fundo, há aqui uma escala de prioridades, mas todas estas coisas são importantes para quem quer carregar em si o nome de Jesus. Então, os relacionamentos são como uma dança, especialmente os conjugais, não só, mas especialmente os relacionamentos conjugais são como uma dança, são como dançar o tango. E vamos terminar de uma maneira, não vou fazer oração, ao contrário do que eu costumo fazer, mas quero dizer aos irmãos que eu e a Suzete fazemos hoje 49 anos de casamento. Andamos a dançar o tango há 49 anos. Então vou dar a oportunidade aos irmãos a orarem por nós. Os irmãos que quiserem, saiam do vosso lugar, venham aqui, orem por nós, ou em voz alta, ou em silêncio, ou quiserem, como quiserem, todos ao mesmo tempo, como quiserem, estão à vontade. Vamos dar essa oportunidade aos irmãos a orarem por nós. Amém? É boa ideia? Então... Podem vir. Não é um. Podem vir ao mesmo tempo, cada vez que não sei.
estava a pensar nisso, então fico recente, uma gente. Duas meninas são úteis. Nós temos estado a cuidar hoje aqui no plano. Graças a Deus não conseguimos fazer a trabalhar na Europa. Estamos aqui para continuar a ser os pais de muita gente. Temos sido ao longo Deus te abençoe. E agora vamos descer. Temos bolo e champanhe. Thank you.